Olá, muito boa noite. Começando mais um programa Coletiva de Imprensa para você nesta quinta-feira. E no dia de hoje nós vamos estar reservando o programa para fazer uma homenagem acima de tudo, mas para conhecermos um dos patrimônios da nossa cidade. Completou recentemente, em fevereiro, 122 anos de existência. E muita história se passa nessa sociedade. Nós somos aqui também descendentes de italiano. Ele vai falar se exatamente ainda continua sendo de grande número aqui em Bragança Paulista. Mas nós vamos falar da Sociedade Ítalo-Brasileira aqui de Bragança Paulista, conhecida também como Sociedade Italiana. Enfim, nós vamos conhecer um pouquinho dessa entidade que nos orgulha muito, que há 122 anos conta a história do nosso povo e da descendência daqueles que ainda vivem aqui. O programa Coletivo de Imprensa está entrando no ar e você é o nosso convidado. Muito bem, nós convidamos para o programa desta quinta-feira o radialista da Rádio Bragança AM, José Neto. Ele estará conosco durante esta 1h30, entrevistando o presidente da Sociedade Ítalo-Brasileira aqui de Bragança Paulista, Edilberto Daolio. Nós vamos falar dos 122 anos da sociedade aqui em Bragança Paulista, da sua história e do que pensa para o futuro, da programação cultural, acima de tudo, que vem fazendo. Muita coisa que nós estaremos fazendo aqui. Mas antes, José Neto, boa noite, seja bem-vindo em mais um programa Coletivo de Imprensa. Boa noite, Antônio Carlos, boa noite, amigos que nos acompanham na TV Atiora, nesse programa Coletivo de Imprensa. E hoje, Zenorini, né? Minha família Zenorini, de Pescantina, tudo a ver com a entrevista de hoje. Uma boa noite também ao nosso entrevistado, Daolio. Eu tenho certeza que o programa será muito produtivo. Muito bem, e vai ser mesmo, porque nós vamos conhecendo um pouquinho desta entidade. Mas deixa eu cumprimentar Edilberto Daolio, faz tempo que a gente não se via, e é um prazer recebê-lo aqui no programa Coletiva de Imprensa. Edilberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Antônio Carlos, boa noite, Zenorini Neto, boa noite a todos os telespectadores da TV Atiora, especialmente do programa Coletiva de Imprensa. Para mim realmente é uma alegria muito grande poder estar aqui e divulgando os trabalhos da nossa Sociedade Ítalo-Brasileira, principalmente em Bragança, que é uma cidade com tantos descendentes italianos, né? Conheci Edilberto Daolio como presidente do Clube Filatélico. Estamos falando dos anos 80? Falamos do final dos anos 70, começo dos anos 80. Eu passei pelo Clube Filatélico, além de outras atividades. Bom, Daolio italiano, né? Daolio italiano de Torricella, Lombardia, norte da Itália. Muito bem. Sociedade Ítalo-Brasileira fez seus 122 anos agora recentemente? 122 anos de história, ela foi fundada em 1891. A gente pensando bem, fundada em 1891, a grande imigração italiana começou em 1870 e pouquinho. Então ela foi fundada logo no começo da imigração italiana. Então, com pouco tempo de imigrantes já aqui em Bragança, se montou uma sociedade que não tinha esse nome de Sociedade Ítalo-Brasileira, mas já se montou um grupo de italianos preocupados, né, naquela época, em uns se ajudar aos outros, além de cultivarem a cultura italiana. Isso foi mudando pelo tempo, mas são 122 anos de história, é um patrimônio da nossa cidade, da nossa região. Surgia exatamente no mesmo local que é hoje, há 122 anos, ou ele foi mudando de sede? Não, no mesmo local. Esse prédio, ele é do comecinho do século XX, eu não sei a data exata, mas nos primeiros anos do século XX. Então ela deve ter funcionado na casa de algumas pessoas por alguns períodos, mas logo no início da sua formação ela foi com a doação de sócios que doaram terreno, doaram madeiramento, doaram tijolos. Ela foi construída onde ela está hoje instalada. Eu lembro que Bragança tinha um número grande de descendentes de italianos. Assim, aliás, o estado de São Paulo, de uma forma geral, o país. Mas Bragança ainda continua dessa forma? Está certa essa estatística, pelo menos? Essa ideia sua está absolutamente correta. Eu não vou assim, abusar de mencionar um número preciso, porque nós não temos, e nós imaginamos na sociedade, ainda nós pensamos em algum convênio, algum projeto junto com a FESB, para a gente fazer um trabalho junto com os cursos de Geografia e História e fazer esse levantamento estatístico
de quantos oriundi nós temos em Bragança. Isso é possível fazer e nós vamos chegar lá. Jundiaí, por exemplo, tem esse dado numérico, né? Nós não temos esse dado absolutamente exato, mas a presença italiana em Bragança é muito grande, né? Basta pegarmos a lista telefônica, né? A gente vê a quantidade de sobrenomes italianos, né? Basta vermos os nomes de rua, né? Basta vermos os nomes de loja, né? O comércio de Bragança prima por colocar nomes de loja, Influenza, Dell'Amore, nomes italianos. Basta perguntarmos aqui o sobrenome dos meus amigos entrevistadores, Zenorini e o Antônio Carlos também têm origens italianas, né? Meu avô era italiano. Então a presença italiana é muito grande aqui em Bragança. Como é muito grande em São Paulo, né? E como é muito grande no Brasil, né? Só um dado também que eu acho que é interessante, né? Existe uma Itália maior do que a Itália europeia fora da Itália, né? Existem mais descendentes de italianos fora da Itália do que na Itália. E eu costumo dizer que, por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma outra Itália, né? Quem nos acusa, por exemplo, às vezes de saudosismo, que nós somos saudosistas com a Itália, não. Nós somos amantes da cultura italiana, amantes da nossa ascendência italiana, mas nós somos brasileiros e aqui no Brasil nós construímos uma outra Itália, né? Então, que eu posso garantir que é até melhor do que a Itália europeia. Não tenha dúvidas, com certeza. Bom, nós vamos falar exatamente da sociedade ítalo-brasileira aqui em Bragança Paulista. Muito bem, José Neto, à vontade. Bom, primeiro é um prazer estar falando de Nostra Itália, né? Nostra Itália. E a gente, como descendente, é importante saber a raiz de onde a nossa família vem, de onde viemos, né? E eu queria perguntar para o Daolio, em termos de consulado, apoio de consulado italiano para a sociedade e também apoio aos imigrantes, né? Ou seja, os descendentes italianos, se a sociedade também visa dar esse apoio ou para uma dupla cidadania, ou até mesmo o conhecimento da onde vem a origem do nome italiano da família. A sociedade também prima por isso ou não? Amigo Zenorini, até nós comentamos, inclusive, num programa, do seu programa matinal da Rádio AM, nós comentamos sobre essa questão, agora podemos talvez aprofundar um pouco mais. Os nossos laços com o consulado da Itália têm sido os melhores possíveis, né? A nossa sociedade, ela, depois até no momento oportuno, a gente vai falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e os efeitos da Segunda Guerra Mundial em todas as sociedades italianas, alemãs e japonesas pelo Brasil. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a nossa sociedade, que se chamava Casa de Itália naquela época, passou por um período grande sem atividades, né? Então pararam-se as atividades, o imóvel, para não ser deteriorado e para não cair naquele mercado imobiliário que derrubou tantos imóveis aqui de Bragança, Casarões, né? Casarões antigos, históricos, acabou sendo alugado para outros feitos. Então, por algumas décadas, a nossa sociedade ela ficou, vamos dizer assim, adormecida, né? Hoje, de algumas gestões para cá, depois eu quero nominar os demais colaboradores que eu tenho lá na sociedade, dignos e verdadeiros colaboradores que me ajudam a carregar piano na sociedade, nós estamos começando a trilhar novos caminhos. E nesses novos caminhos passa esse bom relacionamento com o consulado da Itália, principalmente no campo cultural. No campo da questão da dupla cidadania, das raízes, nós ainda não temos um trabalho efetivo, mas está basicamente nos nossos planos, nesse processo de reconstrução da nossa sociedade ítalo-brasileira, né, nós termos um trabalho profissional dentro da sociedade, né, de advogados, de pessoas que tenham essa competência específica para isso, para proporcionar a quem queira conseguir a sua dupla nacionalidade, que o faça, né? E aqueles que queiram somente conhecer suas origens, a fim de deleite, a fim de conhecer suas origens, a gente possa também fornecer
essas informações. No momento a gente ainda não temos esse serviço, mas vamos em breve poder fornecê-los. Né? Porque inclusive nós vivemos agora há poucos meses a eleição para o parlamento italiano. Né? E o parlamento italiano tem uma coisa muito curiosa: a maioria dos deputados e senadores são eleitos no território italiano, só que algumas vagas são destinadas aos italianos no exterior. Então, por exemplo, o Brasil elegeu 2 deputados e um senador, né? Inclusive um deputado e um senador que estiveram aqui em Bragança durante a campanha eleitoral, né? E o senador, inclusive, que é da vizinha cidade de Amparo, né? Então são representantes nossos daqui, da Itália, da Itália fora do continente, né? Da Itália no exterior, né? Que representam os italianos fora do território europeu, lá no parlamento italiano. Que maravilha. E esse trabalho todo da sociedade, né? Embora, tristemente falando, né, Antônio Carlos, ficou tanto tempo, tantas décadas aí adormecida, né? Esse trabalho seria de fundamental importância para nós que somos descendentes da Itália. Eu quero aproveitar, e também falando de consulado, né, sobre atividades voltadas para até o engrandecimento da sociedade ítalo-brasileira aqui. Teremos a presença de cônsules aqui. Você querem trazer mais, ou esse intercâmbio Brasil-Itália através da sociedade ítalo-brasileira? Com certeza. Nós já temos, já há um desejo do cônsul da Itália, Mauro Marsili, que é o cônsul-geral da Itália em São Paulo, de fazer uma visita protocolar ao atual prefeito, né? Isso está sendo agendado. Outros campos do consulado da Itália têm participado de Bragança. O consulado é dividido em várias áreas, né? Uma área que tem tido um relacionamento muito próximo com Bragança é a área cultural do consulado. A área cultural do consulado é o chamado Instituto Italiano de Cultura, que é gerido pelo Dr. Attilio De Gasperis. O Dr. Attilio De Gasperis tem frequentado muito Bragança e tem nos ajudado muito na sociedade, né? Tem nos ajudado na sociedade e tem nos ajudado, até depois eu quero comentar isso, patrocinando eventos ligados à cultura italiana de outras entidades também. Por exemplo, o Instituto Italiano de Cultura, por intermédio da Sociedade Italo-Brasileira, patrocinou um recital de canto lírico junto com a Sociedade Nipo-Brasileira. Então foi uma parceria inusitada e formidável, não é? Nós ajuntarmos a Associação Nipo-Brasileira e a Associação Nipo-Brasileira e a Sociedade Ítalo-Brasileira, né? E com a colaboração do Instituto Italiano de Cultura, né? A direção educacional do Consulado da Itália no Brasil também esteve representada aqui no mês passado pelo seu diretor, Dr. Augusto Bellon, que tem uma preocupação muito grande com o ensino do italiano. Ou seja, nós estamos procurando nos envolvermos cada vez mais para tentar trazer o que o consulado pode nos fornecer e oferecer para o consulado o espaço e o material humano que nós temos aqui em Bragança. Agora, antes da gente entrar efetivamente aí nessas mudanças, né, que nós estamos vendo, né, e vivenciando na sociedade ítalo-brasileira, você chega a presidente quando? Agora? O fim do meu mandato? Não, você chegou... O meu mandato foi de 2011, vai até 2014. Quando você chegou, que começou toda essa mudança? Não, algumas gestões anteriores já começaram as lutas para reacender a sociedade, né? Então as gestões do Anastácio Berrettini, né? Do falecido Vittorio Baratella, agora mais proximamente o Anastácio ainda continua na minha diretoria, né? Eu falo do Anastácio como tão proximamente, ele é um senhor de 80 anos, eu deveria tratá-lo como eu trato com reverência, né? E é o sócio mais antigo da nossa sociedade.
os últimos presidentes, o José Benedito Consolin, o Dr. Miguel Brandi, foram gestões que foram preparando para essa mudança que está acontecendo agora, né? Então, esse impulso que nós estamos vendo agora foi proporcionado por gestões anteriores que começaram a colocar os estatutos em ordem da casa, começaram a resolver alguns problemas estruturais que a sociedade vivia, né? Então, agora está sendo possível, depois de algumas coisas arrumadas, dar um deslanche maior. Agora, o Edilberto, para quem está em casa, conhecer um pouquinho mais e ficar sabendo da importância da sociedade italiana, nós estamos falando de muitos anos, são 122 anos, eu sempre gosto de citar, pelo menos, o caso dos meus pais. Meus pais se conheceram na sociedade italiana, antigamente lá aconteciam os bailes da sociedade italiana, muito tradicional em Bragança Paulista. Então há uma história, não é só história de casamentos, enfim, mas ela tem uma história efetiva com a cidade, né? Então é importante a gente mostrar para a sociedade esse peso que tem a sociedade nesses 122 anos. Então, é um motivo até de muito orgulho e de muita surpresa minha, mas não surpresa no sentido negativo. Até eu estava refletindo hoje, antes de vir para o programa, eu estava pensando comigo, eu conheço, por exemplo, bragantinos, amigos ou conhecidos, que viajam 1 ou 2 vezes para a Itália por ano, né? Que têm a cidadania italiana e não fazem parte da sociedade ítalo-brasileira. Porque perderam se perdeu com o tempo essa importância que a antiga Casa d'Italia tinha, né? Que nós estamos tentando resgatar agora, né? Nós estamos tentando resgatar essa dimensão que a sociedade tinha no passado. Quando a sociedade se organizou, eu até vou me socorrer do papel aqui, o nome dela era Sociedade de Mútuo Socorro, né? De auxílio mútuo. Então, quando ela foi fundada em 1891, a função dela, dos italianos que já estavam aqui instalados, eram de receber os italianos que estavam chegando e auxiliá-los até financeiramente. Nós temos os livros de ata dos primeiros anos da sociedade, são livros contábeis, aonde italianos que estavam chegando há pouco tempo da Itália precisavam de empréstimos da sociedade, para o seu dia a dia, para viver, para comer, né? E a sociedade tinha essa função. E isso se alterou com o tempo. Com o tempo, esses italianos foram tomando lugares de destaque na cidade, no comércio. Essa ajuda já era pós-guerra? Antes da guerra. Tudo antes da guerra. A guerra foi um marco, né? Negativo, né? Toda guerra é um marco negativo, né? E para nós aqui a gente vai comentar, se houver espaço, podemos comentar sobre isso. Então, nesse primeiro momento da sociedade, ela tem esse caráter de auxílio mútuo, né? De um italiano ajudando o outro. Porque essa é uma ideia, inclusive o Márcio Faria, que é nosso secretário, que já teve aqui na coletiva de imprensa, ele defende essa ideia e muitos historiadores também defendem. No final do século XIX, quando o italiano saiu da Itália, a Itália tinha acabado de se unificar. O italiano saiu de lá, ele não era italiano, ele era napolitano, ele era lombardo, ele era vêneto. Ele veio criar o sentido de vamos dizer assim, de italinidade aqui no Brasil. É como se nós falássemos, eu sou paulista, você é mineiro, você é cearense, né? Então eles foram, os primeiros italianos que vieram, ainda mal sabiam da unificação da Itália, né? Então é um período muito interessante. Sim. Eles criaram essa ideia de Itália aqui, e isso foi muito forte. Então, por muitas décadas, principalmente até a Segunda Guerra Mundial, a sociedade italiana, né, a Casa d'Italia, teve um papel muito importante na cidade. Ela tinha uma banda musical, né? Ela tinha apresentações lá dentro,
ela tinha uma vida social muito grande, né? E aí entra esse período, que nem logo depois do pós-guerra, ela foi muito utilizada para bailes, como clubes que outros bragantinos já devem ter comentado aqui, como era o Ribeiro de Barros, como era o próprio clube da Santa Basilissa, que eram pontos de encontro, né? Como são hoje as danceterias de hoje, né? Então a sociedade foi esse ponto de encontro também, né? Agora o episódio da Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês querem comentar já. Eu vou chamar o intervalo, ficou interessante para querer saber o que aconteceu aí. Mas nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos voltar já na sequência. Hoje nós estamos entrevistando o presidente da Sociedade Ítalo-Brasileira aqui de Bragança Paulista, Edilberto Daolio. Ele vai falar, já está falando, dos 122 anos dessa entidade. Em um rápido intervalo ele volta falando mais. Ao meu lado, o radialista da Rádio Bragança AM, José Neto. Um rápido intervalo. Nós voltamos na sequência.